Olá, boa noite, pessoal do CTB, seja bem-vindo à nossa matéria, as disciplinas espirituais e o evangelismo. Hoje com a aula As Disciplinas Espirituais Comunitárias e o Evangelismo, aula 4 da Igreja Batista Oásis do Centro de Treinamento Bíblico. Quarto encontro de disciplinas comunitárias, seja bem-vindo. Se você não participou, se você está chegando hoje, se você não assistiu a primeira aula, a segunda aula, o terceiro encontro, vai lá no canal do YouTube da Igreja Batista Oásis, da IBO, e se inscreva e participe. Essa é uma aula muito importante para você. Eu quero animar você a estar comigo. Eu sei que em algum momento da sua vida você já teve alguma coisa sobre as disciplinas espirituais, ou no curso de integração da igreja, ou em qualquer aula da escola bíblica dominical, talvez de novos convertidos. Então esse tema não vai ser esgotado nesses 4 encontros que nós vamos ter. Mas eu quero animar você a olhar de novo, especialmente nesse tempo de pandemia, e começar a praticar, a sair da inércia, a você se movimentar comigo nesses encontros. Então eu tenho insistido em que as disciplinas espirituais são jogadas no terreno, assim como a semente, e o lavrador não tem nada a ver com isso. Nas ações naturais é que vai fazer com que aquela semente germine. Assim também é com o nosso coração, com nossa vida também, que vai ter o desenvolvimento que Deus vai operar em nossas vidas. Eu quero também aproveitar para fazer uma revisão de algumas tarefinhas que nós, ao longo desses 4 encontros, nós trabalhamos. E o primeiro deles, eu quero saber como está sendo, na verdade, a terceira semana de oração intencional pelo seu grupo de amigos, aqueles 5 amigos que você, ou familiares que você está listando, que vai orar até o dia 31/12. Se você está aqui conosco também, eu animo você a fazer sua relação de 5 pessoas que você vai estar orando diariamente. De segunda a domingo, todo dia, você vai ter aquele tempo de oração, pedindo para Deus falar, ou para que você possa ter oportunidade de falar com nós também. Como foi de compartilhar o seu testemunho através de um áudio, pequeno áudio, de 3 minutos para o seu grupo, talvez até no seu PG. Você pode também exercitar ou treinar essa capacidade de você desenvolver o testemunho. Como foi iniciar uma conversa, ou talvez uma fala, sobre coisas espirituais com qualquer pessoa que você tenha conversado, esteve com ela por mais de 5 minutos. Nós tivemos também um tempo de fazer uma avaliação de nossas vidas, das disciplinas espirituais, e algumas delas talvez estão enferrujadas, e a gente é tempo de a gente olhar qual das disciplinas espirituais você tem maior dificuldade. Eu quero que você pense nisso. Nós fizemos uma avaliação na segunda aula. Eu quero também saber se você enviou para a sua lista de contatos no WhatsApp, ou mesmo alguém que ligou para você, e se você fez aquela tarefa que disse que você mandou um zap para ele, uma mensagem assim, como é que você está se sentindo agora, nesse exato momento? E depois você perguntou se podia orar por ela. Então, se você teve essa oportunidade, compartilhe na nossa aula, nos comentários também, deixe seu comentário. Você teve a oportunidade de servir alguém durante a semana? Você tem um projeto Mão Amiga que promove cestas para as pessoas necessitadas da igreja. É uma forma prática de você participar e ajudar com item, com qualquer valor. O importante é você participar, fazer uma coisa em prol das outras pessoas. Orado, tem pessoas que estão adoecidas, estão com Covid, ou estão com familiares que têm Covid. Você pode orar, pode fazer uma ligação de encorajamento e de incentivo para essa pessoa. Como é que foi sua semana? Como é que você passou? E nós queremos fazer um pequeno resgate das aulas que nós vimos nos encontros anteriores. O primeiro encontro, nossa primeira aula, foi sobre definir mais ou menos o que é disciplina espiritual, o que é disciplina, a importância da disciplina, e como nós podemos fazer isso aqui. Então nós fizemos rapidamente quais tipos de disciplina que a gente vai trabalhando, e só lembrando que a disciplina é definida como um treinamento esperado para produzir um caráter específico ou padrão de comportamento. Na verdade,
quase nada de que tenha significado em nossas vidas é realizado sem a disciplina. Escrever um livro, participar de dieta requer disciplina, atividade física requer disciplina, manter um casamento por 30 anos requer disciplina, manter um casamento por 5 anos, 1 ano requer disciplina. Então, as disciplinas espirituais podem ser descritas como um comportamento que aumenta o nosso crescimento espiritual e nos permitem crescer até a maturidade espiritual, até Cristo vai ser completamente formado em nós, como diz Gálatas 4,19. Este processo de crescimento e desenvolvimento espiritual começa a ocorrer no momento em que uma pessoa encontra Cristo ressurreto. Domingo é o dia da ressurreição. Então, esse encontro, quando você se rende a Cristo, vem a Ele para a salvação, e só vai terminar quando o dia chegar, lá a nossa chegada final, na nossa maratona. Então, as disciplinas espirituais acompanham nossa vida durante todo o nosso processo de caminhada na vida cristã. Um verdadeiro processo. Um resgate da segunda aula, nós falamos sobre as disciplinas internas ou interiores, meditação, oração, jejum e estudo. Então, pensamos sobre refletir sobre as coisas que Deus está lhe ensinando, e ouvir a voz de Deus mansa e tranquila e delicada lá no fundo, naqueles momentos que a gente ensinou, usando Abacuque 2,20, dizendo assim: olha, senta, aquieta-te e ouve o que Deus está no seu santo templo. Ouvir a voz de Deus, aprender a praticar a meditação. Oração, essa grande avenida de falar diretamente com Deus, expressar seu amor por Ele, compartilhar seus desejos, dores, petições mais profundos. Nós precisamos aprender a orar de verdade, falar com Deus. Jejuar, ficar sem algo por um período prolongado de tempo para focar principalmente em Deus. Essa é a função do jejum. O estudo, leia a palavra de Deus, pedindo-lhe que fale a você por meio do Espírito Santo, diariamente, e dos escritos e ensinamento de outros cristãos, outros livros também que podem te ajudar no teu crescimento. A terceira aula a gente tratou das disciplinas exteriores: solitude, simplicidade, submissão e serviço. Passar tempo sozinho com Deus, longe das distrações, a fim de alcançar níveis mais elevados de paciência e autoconsciência. Simplicidade, desapega foi o meu mote nessa disciplina. Sua vida, desapegar sua vida de tudo o que é desnecessário ou excessivo, a fim de depender de Deus. Depender de Deus. A ideia da simplicidade é que eu tenho que ter consciência que eu dependo de Deus para tudo na minha vida. Ao invés de luxo ou qualquer coisa material, Deus é o meu suprimento. Submissão, praticar obediência a Deus e àqueles que Ele colocou em autoridade espiritual sobre você. Serviço, oportunidade que temos de exercitar, obedecer os mandamentos de Deus para amar os outros como a si mesmo, servindo-os, engajamento de nossas vidas, de tudo que temos, que somos, para ajudar as outras pessoas. As disciplinas espirituais, elas compõem a formação espiritual nossa e é para toda a vida toda nossa, desde o momento que recebemos a Jesus até o final de nossa vida. E para a pessoa toda, então engloba tudo das nossas vidas. Então também vai para os adolescentes, jovens, adultos, homens, mulheres, terceira idade, pequeno grupo, rede de homens, mulheres, senhoras, jovens, moças, juventude, adolescentes, para toda pessoa, para toda a igreja da Oásis precisa praticar as disciplinas espirituais. Eu queria ler esse texto, que ele é muito importante, que traduz bem a questão toda da disciplina, ou da prática das disciplinas espirituais. O texto é recomeços, o tema. Somos feitos de recomeços. Todo dia nós estamos recomeçando. Sim, sempre estamos recomeçando, mesmo que
Não pareça. Não voltamos ao tempo para viver o passado. Estamos no hoje construindo o que virá. Cada amanhecer é um recomeço, uma renovação, um novo despertar, recomeçando, nos fazendo de novo, abrindo perspectivas diferentes, ampliando o olhar. Feliz recomeço das meditações, orações, jejuns e estudo, leituras bíblicas. Há momentos em que recomeçar se impõe de uma forma mais intensa e é quando nos sentimos partidos, quebrados, moídos, perdidos, desnorteados, feridos a ponto de desistir. Feliz recomeço do momento de solitude, simplicidade, submissão e serviços generosos e amorosos. Nesse instante, recomeçar é o único caminho para nós. Precisa varrer o coração das mágoas, culpas, arrependimentos e arrumar os cômodos da alma para dar espaço para a fé, a esperança, o amor e a coragem. Feliz recomeço de confissões, adorações, orientações e celebrações. Uma tarefa desafiadora que se torna mais leve se alguém caminhar ao nosso lado. Feliz recomeço das disciplinas espirituais, feliz recomeço do evangelismo como prática, como estilo de vida das nossas vidas. Feliz recomeço sempre. A minha oração, o meu desejo é que cada um de nós possamos estar, em algum momento da nossa caminhada cristã, recomeçando as disciplinas espirituais da meditação, oração, jejuns e estudo bíblico, recomeçando momento de solitude, simplicidade, submissão e generosidade, serviços generosos, recomeçando confissões, adorações, orientações e celebrações. Meu irmão, vamos nessa. Eu quero que você pegue a visão, exercite-se, movimente-se e saia da sua inércia espiritual. E as disciplinas espirituais que vamos ver nesta noite, de sexta-feira, é a confissão, admitir a Deus e aos amigos de confiança pecados específicos dos quais você está ciente e pedir a Ele que o perdoe e o ajude a superá-los. Adoração, expressar seu amor a Deus em comunidade e com outros irmãos. Orientação, buscar a sabedoria de outros cristãos mais maduros espiritualmente do que você. Preste atenção nessa expressão. Cristãos mais maduros espiritualmente, vós que sois espirituais, então devemos estar buscando direção disso. Celebração, desfrute da comunhão com sua família, amigos e comunidade, com a igreja, com seu pequeno grupo, com sua rede, celebrando o seu amor por Deus e uns pelos outros. Veja o exemplo do lance de 3 pontos das disciplinas espirituais por Mateus Dantas. Eu pedi permissão para ele mostrar como é que a gente faz um lance certeiro. Veja bem, acompanhe o lance. Olho no lance. Ponto. Para chegar a esse ponto de 3 lances, talvez você pode dizer assim, então ele chegou de primeiro e foi assim. Não, e foi disciplina, houve acertos, houve erros, houve falhas, mas ele persistiu e chegou ao ponto desses 3 lances de 3 pontos e lembra das nossas 3 disciplinas espirituais também. Então são as interiores, as exteriores e as comunitárias. Olha só o que talvez o maior jogador da NBA, Michael Jordan, e ele falou o seguinte sobre um testemunho dele, e ele é o maior jogador de todos os tempos. Ele disse, errei mais de 9.000 arremessos na minha carreira. Perdi quase 300 jogos. 26 vezes fui escolhido para fazer o arremesso final e falhei. Falhei vezes e mais vezes na minha carreira. E foi por causa disso que me tornei um vencedor. Michael Jordan.
Aqui está um exemplo de que nessa caminhada cristã que eu estou dizendo sobre as disciplinas espirituais, nós não podemos desistir ao longo do caminho. Eventualmente, às vezes eu diria que vamos passar por alguns momentos que vamos falhar, mas de novo vamos começar a nossa caminhada, a maratona, a nossa jornada cristã. Nós não podemos desistir. O que fez dele o que foi que cada vez que ele falava, ele continuava, permanecia firme, ele caminhava, ele não desistia. Ele continuava olhando para a jornada, para a faixa da lada final, a chegada final. E aqui eu quero pensar na primeira disciplina espiritual de hoje, confissão. E talvez o mote da confissão, para mim, para você, minha irmã, meu irmão, é esse aqui: Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Nós precisamos urgentemente ter essa consciência bem definida: somos pecadores. Somos pecadores. E a confissão, ela é extremamente necessária na vida cristã, pois com ela nós reconhecemos que somos pecadores, frágeis, humanos. Essa coisa do ser humano, a gente perdeu esse contato, e totalmente carentes da misericórdia de Deus. Quando abrimos o nosso coração e com contrição nos derramamos na presença de Deus ou perante o nosso irmão, estamos dizendo que nós não somos autossuficientes. Somos pecadores. Precisamos da graça de Deus diariamente. A nossa dificuldade na prática com essa disciplina, porque ela é tão difícil às vezes de ser implementada, é porque vemos a comunidade de crentes como uma comunidade de santos. E antes de vê-la como uma comunidade uma comunhão de pecadores, redimidos pelo sangue de Jesus, mas somos pecadores. Nunca perca de vista esse fato. Somos pecadores. Nosso coração, o pecado, quando entrou no ser humano, ele tornou o pecado quase como que compulsivo na vida dos homens. E não se trata só, um pecado é uma categoria teológica. Não é uma questão cultural, não é uma questão de racionalização, de costumes, não, é uma categoria teológica. Isso tem a ver com o próprio Deus. Então a confissão, uma dificuldade que nós temos no nosso mundo, é que nós vivemos um mundo de aparências, de uma exposição midiática muito grande, onde tudo é um clique, vai para a mídia, vai para o Zap, vai para o WhatsApp. Então, essa exposição midiática termina tirando de nós esse sentido de que somos pecadores. E também, às vezes, também há uma certa forma, queremos nos tornar grandes personalidades, aparências, um ênfase muito grande nas aparências. Gente querendo aparecer e faz todas as coisas possíveis e imagináveis para aparecer, para os 15 minutos de fama, e escondendo os defeitos e as imperfeições. Se você vê essas pessoas no Facebook, parece que a vida deles são 100% maravilha, não tem dificuldades, não tem gente doente, não tem Covid, não tem nada. Só aparece coisa bonita. Então é uma coisa grande, desafio que nós temos hoje para tratar. Então a confissão vai contra essas coisas. Tiago nos lembra que nós temos que expor do que me envergonha. E Tiago diz para a gente, que nos mostra que se queremos ser cristãos sadios, equilibrados, saudáveis, somos chamados a enfrentar nossos pecados. Procurar pessoas de confiança, talvez no PG, para confessar, na sua rede ou na igreja, na equipe pastoral, onde você pode fazer. Lembra que a missão central de Jesus era abrir um caminho para o perdão de Deus do homem que se encontrava totalmente perdido. No cerne, na parte principal do nosso relacionamento de Deus conosco, que está o seu desejo de dar e nos perdoar. Esse perdão vem a nós quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos nossos pecados e pedimos a Deus que nos perdoe. A confissão ela tem essa capacidade libertadora. E quando você tem um irmão para ajudar, é como se tirasse um peso, ou alguém vai ajudar você. O papel crítico da confissão para o cristão é achar alguém para ser esse parceiro
de caminhada cristã, para que ele possa compartilhar suas lutas, suas dificuldades, às vezes seus pecados, e ter alguém para orar com honestidade, ser um lugar, uma comunidade terapêutica de cura das nossas vidas, ter um ambiente de graça, relacionamentos saudáveis e com princípios bíblicos para a nossa vida cristã. Precisamos disso. Por que temos que confessar? Primeira coisa, que eu queria lembrar que isso é uma resposta, é que a confissão é tanto uma graça de Deus, tanto quanto uma disciplina. A menos que Deus nos dê a graça de confessar, e quando a gente é confrontado com a palavra de Deus pela exposição bíblica, pelo encontro que a gente tem com Deus, a gente vê que Deus nos dá a graça de confessar para não fazermos mais o pecado, mas também uma disciplina, porque aceitar a graça de Deus, aquele favor merecido de nos tirar dessa situação, é uma escolha. Eu tenho que dizer assim, eu quero sair dessa vida. Eu preciso largar isso, eu tenho que ter consciência disso. É uma escolha consciente, diariamente, sobre a graça de Deus. Ele nos capacita, meus irmãos. Tiago nos diz, confessem seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros. Tiago 5,16. Dietrich Bonhoeffer disse uma vez que quem fica sozinho com seu mal ou com seu pecado, fica totalmente só. E eu procurei uma definição para a gente pensar sobre essa confissão. Uma boa confissão, ela tem 3 elementos. Um exame de consciência, uma tristeza e uma determinação para evitar o pecado. Isso foi dito pelo bispo Afonso de Ligório lá no século XVIII. Então ele está falando de que eu tenho que fazer um exame de consciência implacável da minha vida. Dizer, olha Deus, isso não te agrada, eu sei disso. A tristeza pelo fato de ter cometido pecado. E também um desejo forte, com a graça de Deus, de abandonar essa prática na minha vida. Então, essa faz parte da nossa confissão. E eu queria estimular que você pudesse ter no seu PG, na sua rede de homens, na sua rede de mulheres, jovens, adolescentes, ter um parceiro de disciplinas espirituais. E que ele lhe perguntasse uma vez por semana, ou uma vez no mês, eu não sei como é que vai ser a regularidade desse encontro. E pode ser virtual, pode ser pela internet, você pode fazer ele por Zap, mas que vocês tenham liberdade, vocês têm que pensar e orar sobre isso. Uma pessoa, e cada um vai perguntar para o outro, pode fazer as 3 perguntas, ou talvez uma só, e a pessoa esteja... O que você acha que Deus está falando ou fazendo em sua vida neste exato momento? Pense nisso. O que você acha que Deus está falando ou fazendo em sua vida neste exato momento? Especialmente nesse momento em que o mundo parou por conta da pandemia. Mas o que é que Deus está falando para você? Ele me falou sobre o que é que nos impede de fazer a vontade de Deus nesse contexto. Por isso que eu preciso... Havia algumas amarras, o que nos paralisa. Então, acho que uma das coisas era a falta do exercício das disciplinas espirituais. Na minha vida, pelo menos. Eu precisava ter isso aqui, desenvolvido, bem focado. Existe uma área na qual você precisa melhorar em relação a Deus, no seu relacionamento, nas disciplinas interiores, exteriores ou comunitárias, de leitura bíblica, de oração, confissão, solitude, simplicidade, submissão, serviço, meditação, oração, jejum e estudo. Qual é? Ou com relação ao seu próximo, há alguma coisa, você tem alguma coisa que você não está resolvida, perdoado, falta perdão, caráter pessoal, ou edificar a igreja, qual seria a área que você precisa melhorar? Que eu preciso melhorar também. O que você fará neste dia, nesta semana, para permitir que Deus o faça crescer nesta área? Então você tem que ter uma pessoa que lhe permita fazer essas perguntas uma vez por semana, uma vez por mês. Eu faço essas perguntas para Maninho e Valmir, talvez vocês conhecem o pastor Maninho e Valmir, que é outro pastor. A gente se encontra uma vez por ano e a gente trabalha essas 3 perguntas, a gente faz isso aqui. Nós só não fizemos
no ano 2000, mas a gente sempre está se falando e fazendo essas questões. Já faz um tempo que eu estou fazendo isso. Então, tem algumas regrinhas sobre os parceiros de disciplinas. A regra é aceitar e encorajar sempre que possível. Então, você vai sempre aceitar a outra pessoa. É capaz de ouvir a coisa sem fazer a cara de espanto. Porque, lembra, nós somos pecadores frágeis, vulneráveis. Nós somos essa comunidade, esse ambiente da graça. Relacionamentos saudáveis e que tem princípios bíblicos de amar a pessoa de forma como Jesus amou. Perguntar sempre e aconselhar apenas com permissão. Então, você vai sempre ter liberdade de perguntar como é que está, meu irmão, o que é que Deus está fazendo na sua vida, como é que está a sua vida espiritual. Perguntar sempre, admoestar somente quando necessário, Provérbios 27, 5, 6, e condenar, nunca condenar, e proteger a confiança sempre. Então, você tem que estar alguém que confia, que você realmente seja de confiável. Então, ore a Deus e você faça isso, escolha alguém do seu PG para você, talvez durante até um zap, fazer essa pergunta. Escolha uma pergunta de cada vez, ou talvez você tiver com tempo, faça as 3 perguntas. Mas é importante para a sua vida encontrar um parceiro para dividir. E isso vale para tudo na vida cristã. Ainda para concluir essa disciplina sobre essa disciplina de confissão, tem alguns desafios. Primeiro, reconheça a sua humanidade. Lembra, você é pecador. Procure se confessar com seu outro irmão, com seu irmão. Se comprometa a orar por algum irmão na igreja ou irmã também. Agradeça ou peça a Deus pelo desejo de perdoar e de amar as pessoas, os seus irmãos, aquelas pessoas que estão talvez em algum pecado, alguma falha, tem um peso que está impedindo dele crescer. Peça a Deus isso aqui. Lembra, o Evangelho nos dá pelo menos 3 coisas. O Evangelho nos dá humildade, isso quer dizer, nós não somos melhores nem piores, nós não temos o direito de olhar ninguém de cima para baixo. Somos pecadores tanto quanto as outras pessoas. O Evangelho nos dá esperança. Se salvou a mim, que sou tão pecador, que eu tenho desejos horríveis na mente, de desejo de fazer coisas que desagradam a Deus, se salvou a mim, salva qualquer pessoa. Deus também nos dá coragem para compartilhar, para falar. Olha, se Deus operou na minha vida, Ele pode salvar você, Ele falar do seu amor, da sua graça para as outras pessoas. Então, Deus nos dá 3 coisas. Lembre disso, nos dá humildade, nos dá esperança e nos dá coragem. Vamos entrar para a adoração. Adoração é a nossa segunda disciplina das disciplinas comunitárias. Veja bem que eu quero fazer uma distinção muito aqui prática sobre adoração e louvor. Adoração é a resposta humana à iniciativa divina. Richard Foster fala sobre isso. Adoração é diferente de louvor. Louvamos a Deus por sua ação, pelo que Deus faz. O que Ele faz para nós? Ele nos protege, nos dá o alimento, casa, comida, essas coisas, tudo que Ele faz para nos proteger. Derrama a chuva sobre os justos e injustos. Tudo isso é coisa de louvor de Deus, tudo que é ação de Deus que Ele faz. Na adoração, nós o adoramos pelo seu caráter, o que Ele é, sobre a sua onisciência, onipresença, sobre o seu poder majestoso, sobre a honra que é devida a Ele. Então, nós vamos pensar na pessoa de Deus. Entretanto, o louvor, quase que naturalmente, deve nos conduzir à adoração, pois as ações de Deus, o que Ele faz, sempre apontam para a sua natureza ou para a sua pessoa. Vai dizer assim, olha, Deus não dá tantas bênçãos, diz assim, Deus é bondoso, é gracioso, poderoso. Então a gente vai poder caminhar nessa direção também. Na medida que louvamos, nós vamos caminhar para a adoração de um Deus tremendo. Davi, em 1 Crônicas 29, faz um relato sobre como Deus veio de Jacó, cuidou e tudo. No final, no verso 20, ele vai dizer assim, olha, assim como fez a gente se prostre diante de Deus por causa de todas as coisas que o Senhor fez conosco. Então, foi e levou para a adoração. Deus deseja que o adoremos e nós devemos a Ele. Então, somente a Ele a adoração. Somente a Deus deve ser a nossa oração. E há muitas pessoas que concorrem ou tentam puxar o que nós o adoremos, outras coisas.
Veja só a diferença entre louvor e adoração. O louvor é uma ação, é sobre a ação de Deus no que ele faz. Já a adoração é sobre o caráter de Deus, sobre a pessoa de Deus. A celebração, então o louvor tem a ver com celebração, com alegria que brota. Já a adoração é mais contemplação, é uma reflexão que a gente vai ver. A gente vai, no louvor, a gente vai procurar a sua mão. Na adoração, a gente vai procurar a sua face. Vamos nos prostrar, vamos olhar para Deus. Não no que Ele faz, mas no que Deus é. A gente fica recebendo o favor de Deus, e Deus é maravilhoso nisso, mas no caso da adoração, a gente vai dando honra. Diz, digno és, Senhor, de receber a honra. Em Apocalipse 4, ele vai dizer sobre isso, que Deus é o único que é digno de receber a honra. O louvor fala sobre que é um mandamento de Deus, nós devemos louvá-lo pelo que Ele é, pelos feitos, pelas bondades de Deus. Já a adoração é o desejo de Deus, diz assim, Ele procura a verdadeira adoração, Ele está à procura verdadeiros adoradores, são aqueles que o buscam. Ele está à procura daqueles que o buscam em verdade, em espírito, de verdadeiros adoradores. Esse é o desejo de Deus, que sejamos adoradores dele. Alegria é uma manifestação do louvor. Na adoração a gente sente mais a santidade e a humildade diante do Todo-Poderoso, diante de Deus maravilhoso que a gente serve. No louvor a gente vai assim, obrigado, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem me dado. Na adoração a gente vai dizer, eu amo o Senhor porque ouviu a minha voz, porque o Senhor cuidou de mim. Eu vou dizer que eu amo pelo que Ele é. A gente no louvor sente vontade de gritar, como diz um cântico, mas na adoração nós vamos nos ajoelhar diante dele. A gente vai bater palmas, e eu sempre digo que eu sou desafinado até batendo palmas, mas mesmo assim eu ainda tento bater palmas, mas na adoração a gente se prostra diante de Deus. No louvor, danças, essas partes fazem parte do louvor. Mas na adoração é um inclinar-se diante do Deus. No louvor eu tenho declarações acerca de Deus. Na adoração eu entrego a Deus minha vida, o meu ser, o meu sonho, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Há expressões de coreografias exteriores. No caso da adoração é um amor interior de coração. O louvor é mais coletivo, ele engloba a questão da comunidade, da igreja, o ajuntamento maior da igreja. Na adoração é um momento íntimo. Eu posso estar num momento de louvor, mas a minha atitude de adoração é uma coisa muito pessoal minha. Adoração. Nós fomos criados para adorar ao nosso Senhor, nosso Deus, ao Senhor nosso Deus. Mas nós vivemos um mundo com muita coisa, com um mundo de tantas informações, afazeres, o chamamento para a gente, somos atraídos facilmente a prestar culto a outra pessoa, a coisas, a status, a tanta coisa que nos tiram do foco da adoração. O caminho da adoração vem através de Jesus Cristo. Nós precisamos vivenciar a verdadeira adoração, como diz em João 4:23. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. O Pai está procurando que o adorem em espírito e em verdade. Eu queria pensar 3 coisas com vocês, para terminar esse bloco de adoração. Qual tem sido o papel da adoração em relação ao seu evangelismo pessoal? Quando você revela quem Deus é notório, uma diferença muito grande, porque independente das circunstâncias, você vai adorar a Deus. E as pessoas vão ver uma diferença. Busque inspiração diária na leitura bíblica e na oração
para você descobrir elementos que você pode dizer assim: obrigado, Senhor, pela tua majestade, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, que é a essência da adoração. Procure também se relacionar com a pessoa do Espírito Santo, pois aí está o nosso combustível para oferecer a verdadeira adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Andar em espírito, produzam o fruto do Espírito Santo, que é algo que o próprio Espírito Santo vai fazer na medida que eu ando com isso. Então você vai ter uma vida que vai refletir, que vai manifestar o amor de Cristo. A terceira disciplina fala sobre orientação. E é uma disciplina que é muito necessária em nossos dias hoje. Orientação é o ato de Deus nos mostrar o caminho, nortear, indicar o que devemos fazer em momento de decisão. Nesse sentido, parece estranho falar de orientação como uma disciplina. Entretanto, a igreja lá de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, tinha a prática de consultar sempre, de buscar sempre a orientação de Deus. Em Atos 1:24, quando eles tinham que escolher o sucessor de Judas, eles buscaram orientação na escolha do sucessor de Judas. Em Atos 15:28, quando a igreja teve que se reunir para definir sobre o andamento da vida da igreja, para onde ela ia, como caminhava, se ela ia, os gentios iam ser obrigados a se circuncidar. Houve uma reunião, um concílio, e Tiago era o presidente daquele momento, e ouviram o testemunho de Pedro, e diz: olha, eu fui, falei para os gentios, e Deus operou com eles também. Depois ouviram Paulo, e Tiago faz um arremate final, mostrando bem claro sobre que a busca que os líderes daquela época buscaram a Deus, a vontade de Deus, o discernimento da vontade de Deus para aquela decisão. E ele diz a seguinte frase, palavras de Tiago, o apóstolo: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha só, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Portanto, a disciplina de orientação é um ato humano de buscar discernimento da vontade de Deus para nossas vidas, nossa comunidade, nossa igreja, como pessoas. Isto é uma possibilidade real. Nós podemos exercitar a orientação, isto é, precisamos muito, urgentemente, dessa palavra de orientação nos nossos dias. E isso vai ter que ter uma necessidade da unidade da igreja. Atos 2:44 vai dizer: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E outra coisa que a gente pode buscar lá no Salmo 133, 1 e verso 3b, é sobre a bênção da unidade. Diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Ali o Senhor concede a bênção, ou na tradução Revista Almeida Atualizada, diz: ali o Senhor ordena a bênção da vida para sempre. Nós precisamos entender que se eu não vou para o PG, se eu não vou para a rede de homens, se eu não vou para a rede de mulheres, se eu não vou para a rede de casais ou para a rede de jovens, deixo de experimentar a direção do Espírito Santo. E quando essa direção vem, por estarmos em unidade, só resta nos obedecer. Então é muito importante eu participar do PG, da rede de homens, da rede de mulheres, casais, jovens, adolescentes, e deixar que Deus possa guiar a minha vida. Nós precisamos da direção de Deus. Quando eu me reúno como corpo e reconheço a autoridade do Espírito Santo na comunidade, na igreja, descubro que eu sou parte e não sou um todo. Compreendo ainda que a autoridade da comunidade é mais importante que minhas vontades e, em alguns casos, até das minhas necessidades. Para isso acontecer é necessário 3 coisas: ser submisso ao Espírito Santo e submeter-se à orientação de que Deus tem dado à igreja. Então, através da exposição bíblica nas pregações, nos encontros regulares no PG, na rede dos homens, das mulheres, jovens, você está tendo oportunidade de submeter à direção de Deus. Outro, você tem que ser corpo
e também ser comunidade. Como experimentaremos essa disciplina se não assumirmos nosso pequeno grupo, nossa rede, nossa igreja? Sem pertencimento, sem eu estar fazendo parte da comunidade, não há disciplina de orientação. Então eu tenho que buscar o ajuntamento, munido do desejo de consenso, do desejo de compartilhar, ouvir, orar e obedecer à vontade do Espírito Santo. E aqui nessa frase a gente está passando para a celebração. E a celebração, sexta-feira, é o dia da morte de Cristo. Mas aqui já ao fundo, domingo é o dia da esperança, da alegria. O Senhor vive, o Redentor vive. E que alegria! Por isso nós podemos celebrar. Nós vivemos entre um túmulo aberto e um trono ocupado. Nossa vida, nossa disciplina espiritual, nossa jornada, nossa caminhada nesse período aqui, entre o túmulo aberto, onde Jesus ressuscitou. Olha que maravilha, que coisa fantástica. Disciplina da celebração. A disciplina reconhece o papel central da igreja na vida e na experiência do crente, do cristão. E nos encoraja a explorar a importância da obediência, da ação da graça e da confiança na vida de fé. O primeiro passo para a alegria é a obediência. Jesus nos diz que se o amarmos, obedeceremos a Ele. João 14:8. E que quando obedecemos, conheceremos a sua alegria, porque Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Um dia, quando Jesus estava ensinando a multidão, e uma mulher gritou: "Bem-aventurada é a mãe que deu à luz e cuidou de você." Jesus respondeu: "Bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a obedecem." A alegria é encontrada na obediência. Ela é fruto do Espírito, fruto do trabalho, das disciplinas espirituais. A alegria é conquistada por meio de anos de fiel obediência à voz de Jesus. Desde o começo da nossa conversão até o final da nossa vida, nós temos que caminhar nessa obediência, com a graça, com o poder que Ele mesmo nos dá, de fazermos a sua vontade. A disciplina espiritual da celebração, se não é a prática da alegria. Sim, devemos fazer da alegria uma prática. Filipenses, que é o livro que vamos estudar no mês de abril, que é chamada a Epístola da Alegria, como bem descrevia Dr. Russell Shedd. É um tratado sobre a celebração da alegria e a alegria da celebração. E essa celebração ela é teimosa diante das circunstâncias. Nós sabemos que hoje vivemos dias que pessoas acometidas de doenças, severas até com Covid, próximos de nós, pessoas já ligadas à nossa comunidade de fé, mas a celebração, a alegria, ela é teimosa diante das circunstâncias. Ela é rebelde diante do noticiário da TV, da rádio, do jornal. Ela procura encontrar em Deus uma razão, alegria que independe de qualquer circunstância. Ela viva porque é uma mistura bendita da nossa intencionalidade e obediência e do fruto do Espírito Santo brotando e verdejando miraculosamente em nós. Isso é graça de Deus nas nossas vidas, queridos. A intencionalidade e obediência e do fruto também. É 100% Deus e 100% que a gente vai fazer. Nós oramos como se dependêssemos 100% de Deus e nós vamos agir como se tudo dependesse de nós. A celebração, Richard Foster vai dizer, ou propor para a gente que a celebração traz alegria à vida e a alegria faz-nos fortes. A Bíblia nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. A disciplina da celebração é simplesmente a prática da alegria como descrita e ordenada na Bíblia. A alegria está no coração, no cerne do Evangelho. Desde o advento da anunciação, na encarnação
de Cristo. O anjo disse: não tenham medo, não tem mais. Estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. A conclusão desse momento das disciplinas espirituais e evangelismo, o próprio livro do autor, Celebração da Disciplina, Richard Foster, inicia o seu livro fazendo o seguinte comentário: o lavrador não consegue fazer germinar o grão. Tudo que ele pode fazer é prover as condições certas para o crescimento do grão. E ele lança a semente na terra, onde as forças naturais assumem o controle e fazem surgir o grão. O mesmo acontece com as disciplinas espirituais, interiores, exteriores e comunitárias. Elas são um meio de graça de semear para o Espírito Santo, na página 17. Aquilo que a gente falou naquele slide inicial lá, a semente e o terreno. A questão é como é que está nosso terreno. Nós chegamos, meus queridos irmãos e irmãs, ao fim deste estudo, dessas 4 disciplinas, desses 4 estudos sobre as disciplinas espirituais e o evangelismo. Mas estamos apenas no começo da nossa viagem. Então, chegamos ao fim desse estudo, que com certeza, como eu já disse no início, não esgota todo o assunto, é tremendo. Eu mesmo estou impactado tremendamente com esse estudo, porque foi algo que falou muito para o meu coração também, e espero que Deus tenha falado ao seu coração também, desafiado sua vida também. Eu quero também desafiar você a pensar sobre isso, a linha de chegada. Mantenha os olhos na linha de chegada. A caminhada intencional rumo a uma vida de mais comunhão com Deus não se faz sem esforço, sem disciplina espiritual. Ela exige autonegação. Foi a primeira coisa que mais atrapalha, atrapalha a igreja nos nossos dias, é a autonegação. A falta de autonegação. Manter os olhos na linha de chegada é uma prática que ajuda a não desistir. E na caminhada espiritual, isso significa manter os olhos fixos em Jesus, amá-lo, imitá-lo, admirá-lo, contemplá-lo, obedecer-lhe, segui-lo. Assim resume Paul Preston no livro Nem Monge nem Executivo. A chave da devoção é a prática de manter a atenção fixa em Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, como diz o autor de Hebreus. Este é o testemunho de Paulo. A gente vai estudar já Filipenses, eu quero de novo olhar com vocês em Filipenses 3, do 12 a 14, usando a tradução da mensagem de Eugene Peterson. Não estou dizendo que eu já tenha tudo isso, das disciplinas espirituais, por exemplo, conseguido isso, e que já o tenha conseguido, mas estou a caminho, prosseguindo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante, meus queridos, com seu amor fantástico, olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus. Eu estou correndo a minha maratona cristã, a minha jornada, a minha vida, e não vou voltar atrás. Filipenses 3, 12 e 14, a mensagem. Eu quero agora colocar isso em prática. O desafio nosso é disciplinas espirituais e evangelismo. Eu quero desafiar você, talvez vai estar na descrição desta aula, uma planilha em Excel, onde tem o N0, N1, N2, N3 e N4. O que é isso? Você vai fazer uma planilha de níveis, onde N0 você vai listar num papel, pode ser num Word, num Excel, se você quiser me solicitando, passando um e-mail para mim ou um zap, eu mando para você a planilha para você preencher. Todas as pessoas, você vai colocar o nome delas, o que é que elas são, a data que você as conheceu ou que você já conhece. Todas, presta atenção, N0 é todas as pessoas que conhecemos, mas com quem ainda não obtivemos conversas espirituais. Isso foi tirado do curso que eu estou fazendo até os confins da terra, da Missão Frontier.
Então, nível 0 é eu listar todas as pessoas. Eu já estou chegando perto de 50 pessoas que eu ainda não tive uma conversa espiritual. Então, nossa meta aqui é conhecer pessoas. Então, nível 0, isso aqui. Nível 1, eu vou listar de novo, anotar todas as pessoas com quem tivemos pelo menos uma conversa espiritual. Nossa meta aqui é ter conversas espirituais. Então, essa aqui eu tenho já, saí de nível 0, pessoas que eu não tive nenhum, eu tenho que listar, e deve ter muita gente para você. Eu tenho que passar essa do nível 1, nível 0 para o nível 1. Tem que ter pelo menos uma conversa, porque a meta é ter conversas espirituais. Nível 2, pessoas com quem tivemos várias conversas espirituais. De 2 para frente a gente já vai considerar várias conversas. Então aqui nossa meta é investir tempo com pessoas para poder desenvolver essa amizade, começar então a ter conversas, várias conversas espirituais. Esse é do nível 2. Eu saio do nível 1, que eu tive uma conversa, para nível 2, que pode ser 2 ou 3 conversas espirituais. Até chegar ao nível 3. Então, no nível 3 eu vou com todas as pessoas que fazem parte de um grupo de estudo bíblico. Pode ser o Vida Frutífera, Descubra João, EBI da BU, Descubra João da BU, que você pode pedir para ele de graça. Usando estudo bíblico de descobrimento, que é usado na Missão Frontier também. Mas é um momento onde você tem agora um contato para um estudo bíblico semanal, pode ser mensal, quinzenal, mas você já saiu do nível 0, que não começou nada, espiritual, nível 1, uma conversa só, nível 2, 2 ou mais, agora você está no nível de estudo bíblico. Então, aqui é convidar as pessoas para estudar a Bíblia com você. Essa é a meta que eu quero desenvolver você, que eu quero animar você que está fazendo esse curso com a gente aqui. Esse aqui é o meu. O nível 4 seria já um ponto de decisão, que já chegou para o batismo, alguma coisa assim. Então aqui eu peguei um exemplo do que eu estou fazendo aqui, fiz um print da minha planilha aqui. Então eu tenho nível 0, isso aqui todo mundo é nível 0. Então são vários moradores aqui, meus vizinhos, tem um professor de Pilates, zelador do prédio também, do meu prédio, Nerivaldo é o nome dele, colega de trabalho, coloquei todos o que eu vou ter lembrando. Então eu acho que vai passar 50 as pessoas que eu vou estar colocando aqui. Então, tem uma data que eu estou colocando quase tudo, como esse exercício começou agora, estou botando todo mundo agora, então tem colegas de trabalho também. Então tem gente que está no nível 3 de estudo bíblico já, tem uma pessoa. Então, eu quero eu quero animar você, eu quero encorajar você, eu quero, na verdade, que você corra comigo e a gente está pronto de ajudar você. O desafio é fazer isso num momento, num mundo que está assim. Essa figura por si só, eu não coloquei nenhum comentário, eu queria que você olhasse. Talvez até você se encontre assim. Centrado, à ilha, isolado, em cima do smartphone, vive essa vida só de virtual, online, conectado, excessivamente conectado, e não se conecta com as pessoas mais perto, mais próximas de você, não consegue. Então, o desafio que eu tenho da disciplina para a gente, de evangelismo, do N0, N1, N2, N3, N4, é para a gente listar essas pessoas. Mas elas estão assim. Isso foi de um artista plástico polonês que ele retratou, eu fiz questão de colocar, mas como a gente uma grande reflexão, olhar essa imagem e parar assim, o que é que isso está dizendo para mim? Quais os desafios de nossos dias? É esse aí o desafio que a gente tem. Pessoas que estão vivendo verdadeiramente uma ilha, na sua maquininha, e tem tudo lá. Olhe bem e preste atenção nisso. Talvez você até se encontre numa situação assim, parecida. Eu quero agradecer esse período à equipe do Centro de Treinamento Bíblico da Igreja Oásis, na pessoa de Genilson, Denise, Kate e Sidinalva, também a todo o apoio da equipe pastoral, Bona, Genilson, André, meus queridos colegas da equipe, Rodrigo, e a toda a Igreja Batista Oásis que tem participado ativamente das nossas aulas. Eu tenho recebido alguns feedbacks e estou muito feliz desse tempo juntos. Eu queria animar você a procurar Genilson, Denise, Kate, Sidinalva ou a mim. E se você assistiu às 4 aulas,
No dia 25 de abril você vai estar concorrendo a um sorteio. Eu não posso dizer o que ainda mais, mas vai ter um sorteio. Eu não precisa necessariamente ter cumprido todas as tarefas, só se você assistiu às 4 aulas, você vai procurar Genilson, vai procurar o Denise, o Kate, o Sininalva, ou alguém da equipe pastoral vai dizer, olha, eu assisti todas as aulas. Então você vai estar concorrendo no dia 25 de abril, no momento da generosidade, a gente vai repartir alguma coisa com você lá também. Tá bom? Eu quero animar vocês, mas eu também quero expressar minha gratidão a Alexandre Canuto pelo apoio que ele tem dado para a gente fazer isso aqui. E também quero aproveitar também para agradecer meu filho Joás, que ele também tem me ajudado nessa parte de gravação aqui também. Eu quero agradecer realmente especial pela vida de vocês. Bom, aqui está meu contato para você mandar o seu nome, as tarefas e solicitar aquela planilha em Excel. Eu posso fazer isso para você. Manda contato para a gente, que a gente tem todo o interesse, animado, bem alegre de fazer isso aí, com muita satisfação. Até a próxima matéria do CTB e Cristo ressuscitou. Aleluia, meus irmãos. Que alegria podemos ter. Vamos orar. Pai, obrigado pelo estudo tão maravilhoso que nós tivemos sobre as disciplinas espirituais e o evangelismo. Eu quero que, em nome de Jesus, o poder da ressurreição que chega nesse domingo e possa realmente nos animar nosso coração, porque se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, tudo perde valor. Então a esperança, verdadeira esperança, não está na vacina, não está em nada, só está em Jesus Cristo. A ressurreição dele nos dá uma vida eterna, segurança de vida eterna. Eu quero que essa segurança possa nos animar, nos encorajar a cumprir o que Deus tem proposto para a vida da Igreja Batista Oásis, para a sua vida, que Deus possa também estar renovando e restaurando você que está passando por dificuldades e aflições. Que o Senhor abençoe, guarde e proteja no nome de Jesus. Eu te peço e agradeço agora. Em nome de Jesus, amém.